Boa noite. Em nome do Instituto de Engenharia do Paraná e da Câmara Técnica de Processos de Tecnologia Mecânica do IEP, da qual eu sou coordenador, dou as boas-vindas a todos os participantes de mais este evento promovido pela nossa instituição. Inicialmente, eu quero apresentar os participantes do nosso painel: o engenheiro Nelson Gomes, presidente do IEP, a engenheira mecânica Ingrid Freba, que é a vice-coordenadora da nossa Câmara, e o palestrante da noite, o engenheiro mecânico André Ferrarese. Passo a palavra ao presidente Nelson para as considerações iniciais. Boa noite a todas, boa noite a todos. Satisfação enorme estar presente neste mais um evento, né, da Câmara Técnica de Processo, Tecnologia e Mecânica, coordenada aí pelo amigo Douglas e pela Ingrid, certo? Vice-coordenadora, certo? Dá boas-vindas especiais ao nosso palestrante de hoje, né? O André Ferrarese, que em breve será apresentado com seu currículo pelo Douglas, certo? E lembrar a todos, né, que nós estamos aqui num rei de eventos aqui, porque esse ano, lá no fim do ano, certo? Nós vamos ter a Copa do Mundo. Então, nós estamos apertando os eventos aí, certo? Para deixar o pessoal para assistir a Copa ali. Tanto é que este ano, a nossa Semana de Engenharia, ela vai ser no mês de novembro, certo? Aí, antes da metade de novembro. Mas eu gostaria de deixar um convite muito enorme, certo? Para vocês, que no dia 22 a 26 de agosto, nós teremos a 5ª Semana Acadêmica de Engenharia. Só lembrando, ano passado, nós tivemos 1.900 estudantes inscritos neste evento, certo? Queremos, esse ano, nós batemos o recorde para chegar em 2.000 engenheiros ou acadêmicos de engenharia participando desse evento. Só para comentar rapidamente, neste evento vai ter uma visita à Caterpillar, vai ter outras visitas técnicas aí programadas, tem uma apresentação do engenheiro do futuro pelo ex-reitor da Universidade Federal do Paraná, o Zac Acre Sobrinho, tem a palestra do pessoal de bombeiro, para quem faz projeto, tem quem quiser saber como é que constrói túneis submersos, né? Túneis submersos, aí passagem de carros, etc. Vai ter uma palestra diretamente da Holanda, certo? O palestrante será da Holanda. Então, tem uma série de palestras, nós vamos divulgar. Aguarde, provavelmente até o fim da semana, ou mais tardar, segunda-feira, nós estaremos divulgando. Também teremos uma palestra da nova ponte Brasil-Paraguai, certo? Quem esteve na visita, certo? O técnico que fizemos a ponte é uma visita espetacular, fomos muito bem recebidos lá pelo pessoal técnico da obra, certo? E aprendemos muito daquela obra, né? Aquele maior vão da América Latina, né? Vão suspenso de 470 metros, né? A ponte estaiada, etc. Não vou perder muito tempo, porque o que interessa, a propaganda do IEP é essa aí. Eu dou boas-vindas mais uma vez. André, obrigado pela colaboração, agradeço aí a Tupi por franquear aí a sua palavra para nós e nossos associados, tá? Boa noite aí para você, estarei ouvindo aí a tua palestra e obrigado. Douglas, é com você a continuidade aí. Obrigado, Douglas. Obrigado pelas palavras, companheiro presidente Nelson. E antes de ler o currículo do palestrante, solicito a todos que se manifestarem no chat, coloquem, além do seu nome, também a cidade da qual estão assistindo esta apresentação. E peço também que as perguntas sejam feitas através do chat ou pelos balãozinhos, para que o palestrante possa respondê-las no final da apresentação. Então, parênteses aí, Douglas, só para aqueles que quiserem certificado, o IEP dá certificado de participação. No final lá do evento, certo? Vocês colocam lá no chat o nome, endereço, como é que nós atingimos vocês aí para enviar o certificado da participação de vocês? Tem alunos que precisam, às vezes, né, do certificado de participação aí em eventos, então o IEP fornece isso aí, tá? Desculpe aí, Douglas. Obrigado pela lembrança aí, Nelson, porque essa parte sempre é o nosso diretor técnico, que é o Rodrigo, que dá, e hoje ele não está apresentado de viagem, eu esqueci de fazer essa menção. Mas vamos, então, à apresentação do engenheiro mecânico André Ferrarese,
ele tem mais de 20 anos de experiência em desenvolvimento de novos produtos em ambiente global. Ele liderou equipes multiculturais e multidisciplinares, tanto no Brasil quanto na Alemanha, para o desenvolvimento de inovações radicais relacionadas a tecnologias automotivas. Desde 2021, é diretor de pesquisa e desenvolvimento e também de novos projetos da Tupy S.A. No período de 2001 a julho de 2021, ou seja, durante 20 anos, ele foi head de inovação e novos negócios da MAHLE Metal Leve S.A. Ele é formado mestre e graduado em engenharia mecânica pela Escola Politécnica da USP. É pós-graduado em administração de projetos pela FIA, que é a Fundação Instituto de Administração. Desde 2012, é colaborador ativo da ANPE, que é a Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras, e atualmente membro do seu conselho de administração. É participante dos comitês de motores e hidrogênio da SAI, que é a Sociedade de Engenheiros Automotivos. É participante também do Comitê de Sustentabilidade e Inovação do MEI CNI, que é a Mobilização Empresarial pela Inovação da Indústria Nacional da Indústria, Confederação Nacional da Indústria. E o tema da palestra de hoje é o motor como futuro da descarbonização. Com a palavra, o engenheiro André. Muito boa noite, muito obrigado pelas introduções, Nelson, Douglas, e desde já agradeço ao IEP pelo convite, é sempre muito bom. Deixa eu aqui compartilhar a apresentação. Então, estamos vendo a apresentação. Que ótimo. Então, basicamente, eu faço essa introdução, o que para alguns pode até parecer uma provocação, porque muito se fala do fim do motor de combustão interna frente à eletrificação, e eu tento aqui passar um pouco dessa visão de que talvez seja um erro significativo se nós desconsiderarmos matrizes importantes de energia que existem no mundo que vão demandar motores de combustão interna, né? Então, por isso, esse foco de como eu vou cobrir um pouco desse conjunto. Então, eu vou basicamente passar por alguns slides apresentando a Tupy, para que situe-se um pouco a base de onde nós desenvolvemos esse trabalho e de onde eu faço esse desenvolvimento do time de pesquisa e desenvolvimento, e depois dou os detalhes do ambiente de energia e os desenvolvimentos que nós estamos realizando para suportar essa transição energética via os motores de combustão interna. Então, introduzindo, a Tupy é uma empresa brasileira, né, fundada lá em 1938, então hoje é com 84 anos. Em 2021, ela chegou a um faturamento de 7 bilhões de reais. Ela tem uma base muito importante de exportação, então contribui bastante com a entrada de divisas para o Brasil, mas se tem uma participação, uma presença global. Então, fornece para mais de 40 países e está numa posição de plantas tanto no Brasil quanto no México e em Portugal, né? Hoje nós contamos com mais de 19 mil colaboradores e uma capacidade de fundição que soma quase 1 milhão de toneladas de metal por ano, né? Ainda, se a gente olhar um pouquinho do perfil de produto atual da Tupy, a gente percebe que a gente está falando basicamente de componentes em torno dos veículos comerciais, mas também presença de veículos passageiros, apesar de boa parte do faturamento advir de blocos e cabeçotes de motores de combustão interna, há também peças mais estruturais, também em ferro fundido,
para essas aplicações, mas elas vão desde máquinas, off-road, como veículos das mais diversos tipos, né? Então, um trabalho muito forte de engenharia de materiais, metalurgia e design para atingir os objetivos de uma eficiência energética o melhor possível, né? Pensando numa empresa que entrega um valor cada vez mais significativo para o seu cliente, além do aumento de capacidade em fundição dos últimos anos, que levou a esse volume de fundição que eu comentei anteriormente, a gente tem trabalhado na capacidade de usinagem e montagem de peças para os nossos clientes, e recentemente anunciamos a aquisição da empresa MWM, também altamente conhecida no campo dos motores de combustão interna, né, no qual essa combinação, a ser aprovada pelo CAD, né, levará a Tupy a agregar ainda mais competência de usinagem e montagem. Hoje, 20% dos motores no Brasil são montados, os motores comerciais são montados pela MWM, né? E nos dará, então, ainda a capacidade de agregar mais serviços desse tipo aos nossos clientes. Então, com essa perspectiva, eu trouxe aqui essa divisão da apresentação. Primeiro, olhar um pouquinho do ponto de vista de energia, tirar um pouquinho um sentimento de, às vezes, a gente só falar do problema e não encarar o problema como um problema de engenharia. E por isso eu acho que é muito propício da gente estar aqui num grupo de engenheiros, né, e tratar o problema do ponto de vista de engenharia. Que eu tenho um colega que sempre fala assim, a conta tem que fechar, né? Tem que fazer sentido a conta. E entender como esse desafio de energia encontra caminhos tecnológicos possíveis de serem realizados. E como esses caminhos se combinam com os motores de combustão interna. E aí, na sequência, eu apresento 2 desenvolvimentos em realização com a Tupy que contribuem para isso. O primeiro deles, que é o Ultralight Iron Block, que é um bloco de ferro fundido para veículos passageiros, que tem o mesmo peso dos blocos de alumínio, né? E depois eu explico um pouco mais como isso foi possível e o que isso implica em benefícios. E também o desenvolvimento do motor a combustão a hidrogênio, né? Que é uma outra solução também de descarbonização significativa, com maior foco aí no caso dos veículos pesados. Para então a gente fechar um entendimento macro desse caminho de descarbonização envolvendo os motores de combustão interna. Com isso, então, a gente olha aqui a energia primária no mundo, né, na última década, pegando aí de 2010 a 2019, né, e olhando a separação de cada um dos anos pela fonte de energia, né? Então, quando a gente percebe, a gente tem um crescimento, como a gente tem todos os anos, um crescimento da demanda de energia no mundo, né? E o que a gente tem percebido, e isso sempre tem sido falado, e é importante que a gente tenha um caminho nessa direção, é um aumento da porcentagem da energia gerada vinda de fontes renováveis. Esse é um desafio importante para a descarbonização do mundo, né? Por sua vez, apesar da porcentagem de renováveis ser superior, crescer, né, com o tempo, ainda o aumento de demanda é bastante alto, né? Então, se nós pegarmos os anos de 2010 a 2019, isso dá um crescimento anual entre 7 e 8 hexajoule por ano, né? E se nós considerarmos aí os investimentos planejados e anunciados para o crescimento de energia renovável entre os anos de 2020 e 2026, nós teríamos um crescimento anual da ordem de 2,3 hexajoule por ano. Isso é 1/3 da demanda de crescimento.
Então, não é suficiente para diminuir o consumo de energia fóssil. Por isso, então, que nós temos um aumento de consumo de energia fóssil e esbarramos na situação atual de que demandamos ainda mais refino de combustíveis fósseis, né? E falta de investimentos nessa área, por exemplo. E veja que os investimentos em renováveis são bastante altos e expressivos. Eles representam alguma coisa como 8 vezes a entrega de energia de Itaipu, que entrega alguma coisa como 0,3 exajoule por ano, né? Então, é um aumento expressivo, é como se tivesse construído 8 Itaipus por ano, né, no mundo, porém, ainda assim, não é suficiente para sobrepor-se ao aumento anual de demanda energética, né? Então, esse é um ponto importante para a gente se situar em como a solução não passa somente na geração de energia, do ponto de vista de geração de energia tradicionalmente tida como renovável, que hoje basicamente acaba sendo indicada como solar e eólica, né? Então, isso é um ponto importante a ter como referência. Agora, antes da gente entrar em comparações de alguns países, né, ainda vale a pena a gente olhar um pouquinho, na perspectiva global, sobre os setores que mais representam as emissões de gases de efeito estufa, né? Então, a grande participação, com 41% do total das emissões totais de gases de efeito estufa, vem de eletricidade, né? Quando nós olhamos, então, caminhões e carros, os dois somam 11%, né? Então, já começa uma primeira discussão de que, poxa, a eletricidade é um campo altamente carbonizado. Tentar transferir transportes para a eletrificação rapidamente pode ser um caminho contrário ao intuito de descarbonizar. Lembrando que muito dos carros utilizam porcentagem de etanol, que é uma quantidade descarbonizada, né? Então, esse é um ponto importante, assim como a gente tem aqui outras referências de áreas que representam essa perspectiva. E aí, para termos um pouco mais dessa percepção de tamanho, a gente colocou aqui 3 setores, né? Eletricidade, transporte e agro, né? Comparando Estados Unidos, Europa e Brasil, para tamanhos similares, né? E dá um pouco dessa dimensão. Então, em eletricidade, aqui o quanto é as emissões em megatoneladas CO2 equivalente, nos Estados Unidos, com uma emissão total para eletricidade maior, né? Isso representa 34% das emissões dos Estados Unidos são eletricidade. E na Europa, isso representa 26%. E no Brasil, que é um país bastante limpo na geração de eletricidade, isso representa só 6% do total de emissões. A parte mais significativa do Brasil está em agro, como a gente vai ver depois ali, e problemas com florestas, queimadas de florestas, né? Mais uma coisa que chama atenção, e a gente quis dar esse entorno, é quantos por cento das emissões geradas na produção de eletricidade vem do uso de carvão, que é dos elementos geradores de eletricidade o mais poluente, né? Veja que é uma parcela significativa para Estados Unidos e Europa, que são países altamente emissores para a produção de eletricidade, porém, no Brasil, mesmo sendo pouca emissão, grande porcentagem dela é carvão. Então, o carvão representa uma produção de eletricidade que é alguma coisa em torno de 4 a 5%
da eletricidade brasileira, mas representa 44% das emissões de gases de efeito estufa para produzir eletricidade. A brincadeira que a gente costuma fazer é que se equipara àquela cena no filme Os Intocáveis, do Brian De Palma, em que o personagem do Sean Connery fala para o personagem do Kevin Costner, que era o Elliot Ness, fala assim: todo mundo sabe onde os bandidos estão, só basta quem queira prender os bandidos, né? Não é o caso de achar os bandidos, né? E quando a gente olha os transportes, que no caso de Estados Unidos e Europa acabam se equiparando à eletricidade, né? Em termos de porcentagem, né? E aí a gente começa a ter essa percepção. A gente olha também para o Brasil, uma porcentagem de 13%, então menor em porcentagem do todo. Olhando, então, para o agro, começa a ter uma outra perspectiva interessante. Veja, o Brasil tem um agro maior, né? Porque também é maior produtor, e por isso uma maior porcentagem, porque ele é menor e já é mais limpo na matriz, porém é uma fonte significativa de descarbonização para o transporte. O etanol, por exemplo, é um exemplo já aplicado nos veículos leves, mas o biometano, que é parte das emissões que está aqui representada no agro, pode se tornar um elemento de uso de redução de CO2 no agro e, ao mesmo tempo, redução de CO2 no transporte. E isso também se aplica à Europa e Estados Unidos, de certa forma. Então, é um caminho interessante, o caminho do biometano, como um caminho de dupla redução. Redução das emissões em agro, em combinação com reduções em transporte. E o caminho são motores de combustão a gás. Quando a gente olha, e aí é uma outra perspectiva importante, dos veículos leves, mas isso também se aplica aos veículos pesados, é importante verificar que existem emissões de gases de efeito estufa em diferentes etapas do veículo, né? E isso é um debate muito presente no mundo, porque isso impacta a maneira com que são estipulados os limites, os targets das legislações automotivas, né? Então, as legislações automotivas e a legislação europeia foram as primeiras a estipular um limite de emissões de CO2, né? Fez isso usando o chamado ciclo tanque à roda, que é o seguinte: é só pegar a operação do veículo. Eu não me importo qual foi o esforço energético e de emissões para produzir o combustível, e o que completaria o que se chama poço à roda, né? Então, eu produzo combustível e utilizo o combustível, e eu não me importo com a produção do veículo, eu não me importo com a manutenção do veículo e eu não me importo com a reciclagem, que é o que se chama berço ao túmulo, né? Então, veja que quando você faz isso, você acaba olhando, por exemplo, num foco tanque à roda, que qualquer tipo de veículo elétrico, ele é zero emissões. Quando você olha os veículos a etanol, que eles deveriam ser zero emissões, porque eles vêm de uma plantação que captura CO2, algumas vezes você fala: não, se eu estou olhando só essa caixinha, nessa caixinha tem emissões, que são as barrinhas cinzas. Eu não estou vendo a captura, porque a captura está lá na geração da matéria-prima do etanol, né? Então, eu tenho dificuldade de fazer uma comparação justa, em especial quando o tipo de eletricidade. Se eu olho para cá, eu já começo a ter uma primeira pegada, uma primeira percepção de diferença. Um elétrico 100% verde, né, somente feito por fontes renováveis, tem essa pegada de carbono para produzir
eletricidade. Uma pegada mais parecida com a matriz brasileira, que hoje é cerca de 80% verde, né? Tem essa outra. E na Europa, cobrindo aí o E27, né? Os 27 países da União Europeia, tem esse grupo de pegada, né? Veja que interessante, na perspectiva de que todos esses daqui são zero, essa pegada no poço à roda de eletricidade é pior do que essas opções em etanol. E veja que em 2G, a melhor verde é equiparado com elétrico 100% verde. Então, isso já mostra uma perspectiva de que as soluções em etanol são interessantes não só como transição, mas também como soluções perenes, de longo prazo. E uma outra coisa que chama muita atenção é esse impacto aqui, que é pouco discutido hoje em dia, que é a questão da produção da bateria, que leva, muitas vezes, ao veículo a ser produzido ter cerca de 3 vezes as emissões do que um motor de combustão. E parte disso aqui está ligado à bateria, em especial ao tamanho da bateria. E, neste caso, aqui está representada uma bateria que proporciona a mesma autonomia do que o veículo a combustão. E as fontes, as razões dessa maior emissão estão ligadas a duas principais razões. A primeira, todo o esforço energético da mineração dos minerais raros necessários para as baterias, como todo um suporte de alumínio que leva esse carro a pesar 300 a 400 quilos a mais do que um veículo a combustão, né? E muitos desses suportes são de alumínio, intensivos em energia. A necessidade de trocar a bateria antes da vida útil é a razão dessa maior pegada aqui. E na reciclagem hoje, o principal método é o método de pirometalurgia, que é a queima da bateria, por isso um maior consumo energético também na reciclagem, né? A tentativa de usar um processo químico de hidrometalurgia, que inclusive nós da Tupis também estamos desenvolvendo para proporcionar soluções de reciclagem para veículos elétricos, né? De bateria para veículos elétricos, tende a equiparar as soluções de reciclagem. Com isso, num veículo considerando uma vida útil de 250 mil quilômetros, e ainda uma bateria de mesma autonomia, você acaba tendo esse impacto de CO2 acumulado ao longo da vida, né? 250 mil quilômetros. Você acaba tendo um realizado de que, mesmo com um elétrico na matriz brasileira ou europeia, é equivalente ou pior do que uma solução à gasolina. E o etanol com o benefício aqui embaixo. Então, uma das soluções que você costuma ver é os veículos sendo comercializados com uma bateria que tem autonomia menor do que o motor de combustão interna. E aí sim, você acaba tendo uma pegada inicial menor e o impacto menor na troca. Mas isso pede um compromisso por parte dos usuários, que é ter que se acostumar a fazer carregamentos mais frequentes no seu veículo. Então, por isso que, olhando aí dos próximos 10 a 15 anos, a gente vê claramente que no Brasil o etanol vai ter uma tendência de expansão, isso inclusive está em planos estratégicos do governo. A eletrificação vai ter maior foco na hibridização. Os elétricos ainda serão um nicho, e a legislação do poço à roda já está sendo programada aí pelo governo, deve ser uma estrutura bastante, vamos dizer assim, nova no ambiente legislativo. É bem interessante essa abordagem, ainda não é o berço ao túmulo, mas é um caminho de fazer uma consideração mais abrangente. Quando a gente vai
porém, ainda essa maior uso de picapes, SUVs, deve ser ainda um foco de consumo. Nos Estados Unidos, a gente já vê maior perspectiva de uso do E15, cada vez mais se tornando um padrão nos Estados Unidos. A transição tem usado mais de eletrificação, tem usado mais a hibridização do que a eletrificação, e a eletrificação tem se intensificado nos estados onde existem grandes subsídios comerciais para isso. Já na Europa, além de uma discussão de tentar aumentar a quantidade de etanol como uma descarbonização rápida, a gente vê uma tendência de uma discussão de tentar usar HVO para reduzir o parque que usa diesel para veículos passageiros, mas um crescimento altíssimo em elétricos através de subsídios, né? Veja que recentemente houve uma decisão no Parlamento Europeu sobre estipular uma meta de CO2 zero, né, em 2035, o que acabou sendo propagandeado como o fim dos motores de combustão interna, o que, na verdade, é uma mentira, porque existe motor de combustão interna que é possível entregar CO2 zero. Eu vou mostrar hoje, que é o motor de combustão a hidrogênio, por exemplo, né? Mas, mesmo assim, vários países já se mostraram contrários a essa decisão. Então, provavelmente isso não vai ser homologado ou ainda servirá de mais discussões antes de se tornar propriamente uma lei. E aqui algumas representações, alguns recortes que mostram esses caminhos, né? Um deles que acho que é importante como reflexão é a Índia, adotando os motores flex como um caminho importante para a descarbonização, né? Entendendo esse caminho aí dos biocombustíveis. A Europa, o pessoal na Suécia usa bastante E85, e isso tem levado ao maior consumo de etanol, o que fez recentemente ser revisado pela Europa uma maior quantidade, um mandato aí de biocombustíveis. Então, é um caminho interessante dessa formulação para os veículos leves. E agora, se a gente entra nos veículos pesados, né? Aqui uma comparação das diferentes tecnologias, né? Tomando o diesel como a base principal dos veículos pesados, ou os veículos comerciais ou de máquinas, né? Off-road, a primeira perspectiva importante que a gente tem em referência é essa preocupação de buscar os zero emissões, né? E aí é importante a gente perceber esses caminhos. Um primeiro caminho que muitas vezes é negligenciado do ponto de vista de disponibilidade é a questão do gás natural. E essa negligência, ela vem principalmente da Europa, e nós estamos vendo hoje, recentemente, o porquê disso, que é a falta de disponibilidade, a dependência que existe na região de um suprimento de gás natural externo à região, né? Porém, em outras regiões, como nós aqui na América Latina, ou mesmo na América do Norte e outros lugares da Ásia, o suprimento de gás natural ele é abundante e significativo como efeito de transição, né? Porque ele pode trazer uma redução de CO2 que chega a 30% em comparação com o diesel, né? E a outra coisa bastante interessante em relação ao gás natural é que ele já faz uma transição importante, e ele já é uma máquina capaz de rodar o biometano, que é uma das primeiras soluções do grupo que a gente está chamando ali zero emissões do conceito de biocombustíveis. Uma parte muito interessante do biometano é que ele é produzido através de resíduos, né? Produzido através de resíduos, muitas vezes, além de zero emissões, ele é emissões negativas, né? Então, ele também é um efeito importante como um caminho de descarbonização do agro e descarbonização do lixo e das fontes de tratamento de esgoto. Então, muitas vezes tem sido combinado como uma solução para cidades, como um meio de transporte coletivo, como um ponto importante, né? Então, esse é um ponto interessante. Às vezes tem uma discussão importante entre
apostar no biometano, que seria um caminho de não investir necessariamente no veículo, mas investir na infraestrutura de gerar o biometano nas estações de tratamento de esgoto, nos lixões, né? Ao invés de ficar comprando veículos que custam cerca de 3 vezes mais do que os veículos atuais, elétricos, o que gera um aumento da tarifa de transporte público, né? Então, esse é um ponto importante a ser considerado. As outras soluções começam, então, o motor de combustão interna a hidrogênio, que, em termos do efeito de competitividade, então, de custo, requer um sistema de, além do gerenciamento de gases, um sistema de armazenamento, então, tanques, hoje, basicamente em alta pressão, e por isso um aumento de custo em comparação aos veículos tradicionalmente de gás e biometano. Por sua vez, traz a vantagem de não precisar usar hidrogênio puro. Isso é uma vantagem muito significativa. Nem tanto difícil ser produzido o hidrogênio puro, porém uma dificuldade imensa de transportar o hidrogênio e garantir que ele seja disponibilizado na região onde ele seja abastecido no veículo, para que ele continue puro. E a pureza que é solicitada, e aí o grupo que precisa isso são as células de combustível, são representados pelos níveis de porcentagem, aí pela letra N, né? Então, quantos noves de pureza você precisa? Então, 6 Ns são 99,49% de pureza, né? E, ao não ter esta pureza, o efeito é menor durabilidade, né? O que é uma grande vantagem do motor de combustão interna, a conhecida alta durabilidade e uma facilidade da já conhecida estrutura de manutenção, né? Já as células de combustíveis têm como referência uma eficiência energética alta, da ordem aí que pode chegar a alguma coisa como 60%, apesar de hoje terem operações entre 40% e 60%, e isso ser um fator significativo do ponto de vista de durabilidade. Então, as células com maior porcentagem representam hoje limites importantes de durabilidade, bem abaixo dos limites da durabilidade dos motores pesados, alguma coisa como 1/3 da durabilidade dos motores pesados atuais, né? Agora, ele traz a vantagem de, sendo um elemento de armazenamento de energia, possibilitar usar uma bateria menor, então como se fosse um sistema híbrido, né? E já o uso de baterias, altamente eficiente, uma vez carregado, e a vantagem de ser um veículo que não produz ruído, o que poderia, por exemplo, funcionar à noite sem prejudicar operações no período da noite em cidades, né? E pensando nos desafios, né? Nos desafios onde estão aí os problemas de cada uma dessas tecnologias, né? No diesel, o caminho principal é a descarbonização, e uma das maneiras de pensar a descarbonização seriam pelas misturas de elementos que vão descarbonizando o diesel. Então, o biodiesel é o caminho mais conhecido hoje em dia, mas ele teria uma limitação por ser um produto biodegradável, de difícil comercialização, manutenção em tanques. Porém, existem a solução do óleo vegetal hidrogenado, que é o HVO, o que dá uma possibilidade de substituição de até 100% do ponto de vista técnico. Porém, o HVO é uma combinação do óleo vegetal com hidrogênio. Então, essa combinação gera uma capacidade de descarbonização que chega a 80% do diesel, né? E você, como tem ainda uma combustão, portanto, pode gerar NOx, você ainda tem que usar catalisador para garantir que você mantenha os gases em condições adequadas de emissões, né? Hoje, os veículos Euro 6, muitas vezes, emitem gases que são mais limpos na saída do escape do que na entrada do motor, né? O gás natural
O grande ponto é a questão da disponibilidade, então depende da região, como eu disse, a dificuldade da Europa, e a questão de infraestrutura, que o melhor é ter os gasodutos, as distribuições, assim como o biometano é uma questão dessa questão de acesso, né? Então, ele deve iniciar basicamente nas estruturas mais próximas do agro, das estações de tratamento, então deve ter início em frotas cativas, né? Antes de ganhar uma estrutura, enquanto se desenvolve a estrutura do gás. Os motores a hidrogênio, de combustão a hidrogênio, demandam o hidrogênio em si, que muitas vezes depende de energia limpa para a produção do hidrogênio, né? E também demandam o tratamento de gases, porque, sendo a combustão, tem geração de NOx muito menor do que do diesel, mas ainda assim alguma geração de NOx a ser controlada, né? As células, grande problema, durabilidade, necessidade de pureza de hidrogênio e a geração de hidrogênio no mesmo caso dos motores, né? A questão de complexidade é um tema que está ligado à maturidade da tecnologia, né? Não é uma tecnologia que, dando um problema, exista ainda uma estrutura capaz de funcionar, manutenção, o sistema é algo a se estruturar e se organizar. Então, ainda vai depender de grandes subsídios para se estabelecer como solução em massa, né? E as baterias, o grande ponto tem a ver com a questão de funcionalidade em alta carga, né? Então, em especial as aplicações off-road, por exemplo, que usualmente demandam aplicações em alta carga, o que fazem com que a bateria trabalhe com muito tempo em alta amperagem, com isso demande muito resfriamento, diminuindo a capacidade de durabilidade das baterias, né? Esse é um tema importante, durabilidade das baterias é um tema importante. A questão de disponibilidade de energia limpa, de eletricidade limpa, é um dos temas que eu mostrei logo no início, né, como um desafio. E os custos ainda é um ponto importante, além das infraestruturas de recarga, né? E nós temos se posicionado aí diferentes maneiras de suportar as diferentes frentes de acontecerem, né? Não só a parte de montagem, usinagem, serviços de conversão de motores de diesel para gás natural ou biometano, assim como o desenvolvimento de motores de hidrogênio, com o intuito de se preparar com ligas mais resistentes, se preocupando com fragilização de hidrogênio e garantindo que a gente tenha sistemas adequados, assim como nas estruturas que usam baterias, garantia que a gente consiga reduzir as pegadas de carbono utilizando material reciclado. Então, pegar baterias em fim de vida ou de refúgio de produção e garantir uma reciclagem mais eficiente. Por isso que, nessa mesma perspectiva, os veículos comerciais, a gente imagina no Brasil, vão trabalhar aí com os biodiesel misturado no diesel até 15%. Já o VUC elétrico deve ser basicamente um nicho, e o biometano e o gás natural vão ser os principais focos aí de descarbonização no médio prazo. Já nos Estados Unidos, o HVO deve ser um ponto forte, já existe até uma previsão de que em 2023 a quantidade de HVO misturada no diesel deve superar a quantidade de biodiesel, né? Então, o HVO, mesmo mais caro do que o biodiesel, deve ganhar essa perspectiva pela facilidade de manter os ativos, né? O gás natural continua em crescimento, né, nos Estados Unidos, para veículos pesados, e a parte de hidrogênio deve ser algo ainda mais para o futuro, então deve ser algo mais para a próxima década. Já a parte de médios e pesados, em termos de eletrificação, serão ainda em nicho, nessa perspectiva de 10 a 15 anos. Os VUCs elétricos nos grandes centros têm cada vez ganhado mais perspectivas nos Estados Unidos, né? Já na Europa, o uso de motores e de células a hidrogênio tem ficado muito forte como perspectiva, porque eles têm apostado bastante em hidrogênio como fonte de energia para a Europa, né? Então,
é um caminho que eles têm visto como muito importante para os pesados. A HVO é um caminho, mas ainda sob júdice em termos de custos, mas países mais estabelecidos, especialmente o norte da Europa, deve ter uma quantidade de aplicação bastante significativa de HVO. Os VUCs elétricos bastante presentes e dominantes na próxima década, e os elétricos em crescimento, porém ainda muito dependentes de subsídios e com uma porcentagem muito grande de aquisição feita por empresas ao invés de pessoas físicas, né? Então, é um tema que tem atraído bastante atenção por parte das montadoras, como realizar essa transição. E nas máquinas, um caminho bastante parecido, né? No Brasil, biodiesel e biometano, gás natural. Nos Estados Unidos, HVO e gás natural. E o hidrogênio, muito focado em motores, né? Você, então, não vê células como uma perspectiva clara para máquinas e off-road, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, pelo perfil de alta carga de aplicação, né? Mas você vê algumas aplicações menores utilizando hibridização. As máquinas elétricas devem ter um maior foco de aplicação na Europa, porém ainda seria um nicho nos Estados Unidos. Aqui algumas representações que a gente mostra várias montadoras perseguindo aí vários caminhos, então sempre uma combinação de hidrogênio, biocombustível e eletrificação. Então, esse caminho de que o sistema de descarbonização ele é múltiplo, né? É multicombustíveis, né? E, portanto, biocombustíveis e hidrogênio que se realizam através dos motores de combustão interna são realidades significativas para os motores pesados, né? Então, o que é uma parte importante dessa perspectiva de futuro dos motores de combustão interna. Com isso, então, eu entro na perspectiva dos desenvolvimentos Tupi. O primeiro é o Ultralight Iron Block, que é um bloco de ferro fundido com o mesmo peso de alumínio. Então, para isso, a gente fez uma parceria com a engenharia Ricardo, da Inglaterra, e tomou um motor da Europa de 1,2 litros turbo, que tinha um bloco de alumínio, que aqui entre bloco, bed plate e capa de mancal somava o peso de 21 quilos. E nós fizemos todo um novo design, utilizando a nossa nova liga de ferro fundido CGI 500, e desenhando um novo motor que atingiu o peso de 20 quilos, né? E os ganhos adicionais nessa solução, na busca dessa solução, foram que, ao fazer isso, a gente conseguiu reduzir o volume de material utilizado, aí, cerca de 54% menos material, o que dá um espaço maior, uma facilidade de desenhar o volume embaixo da região de deslocamento dos pistões e, com isso, ganhar um fluxo de ar maior, que é essa área de respiro. A rigidez do bloco é superior, por isso as vibrações, o NVH, o ruído e vibrações são superiores. A gente também tem benefícios na região do mancal do virabrequim. E ainda, sendo produzido em ferro, ele tem emissões de CO2 inferiores ao de alumínio, né? E um custo menor. Neste desenvolvimento, o custo foi 25% menor do que o alumínio. Então, é um ponto muito interessante. E como isso foi possível, né? Basicamente, por conta das propriedades de material e técnicas de fundição que nós desenvolvemos. Então, utilizando o ferro fundido vermicular, que é o Compact Graphite Iron, né? Nós já tínhamos a liga 450, nós desenvolvemos a 500 e 550, com maior resistência mecânica, resistência à fadiga. E aqui acho que é um ponto importante, né, do ponto de vista de engenharia. Sempre condutividade térmica é um tema importante para esses sistemas que trabalham a alta temperatura. Apesar de você ver que, do ponto de vista de material, você tem uma redução da condutividade térmica,
A condutividade térmica é uma combinação da propriedade material e do design do produto, né? Então, como você tem resistência mecânica, é possível utilizar uma espessura mais fina e, portanto, a troca de calor numa espessura mais fina, ela é compensada do que uma espessura mais grossa, por conta de uma resistência menor, no caso do alumínio. E os produtos se equivalem em termos de condutividade térmica e sistema operacional, por exemplo, aquecimento do motor e desempenho, o que depois eu mostro na frente nos testes de dinamômetro. Então, com esse desenvolvimento, nós fizemos uma liga mais resistente. Além dessa liga resistente, nós trabalhamos os fluxos de formação dos machos e fluxo de fundição capazes de atingir paredes mais finas. As paredes são da ordem de 2,5 milímetros, com tolerância de mais ou menos meio milímetro, né? O que dão paredes de 2 milímetros mínimas, né? E com isso a gente alcançou, como eu mostrei anteriormente, o mesmo peso que o alumínio. Nós, então, usamos o mesmo cabeçote, o mesmo pistão, anel, biela daquele motor, mesmo sistema de periféricos, e realizamos um teste de dinamômetro de 100 horas com diferentes cargas aceleradas, de maior carga e rotação, e obtivemos os mesmos desempenhos em termos de torque, rotação, blow-by, FMEP, que é os níveis de atrito do motor. E, além disso, realizamos várias simulações numéricas, né, com o intuito de avaliar limites estruturais. Uma delas é a distorção de cilindro, que é o comportamento do cilindro à temperatura e pressão. O entendimento aqui é verificar se as paredes mais finas colocariam o cilindro em vulnerabilidade nas estruturas. Pelo contrário, nós conseguimos alcançar os mesmos níveis de distorção do bloco de alumínio, e ainda como a rigidez do ferro é superior ao alumínio, seria possível reduzir, o que não foi feito, mas num trabalho com a intenção de reduzir atrito, é possível reduzir distorção e, com isso, reduzir atrito dos anéis de pistão. Nós ainda fizemos um trabalho de excitação do bloco, né, para verificar a resposta em frequência, né, tentando, então, com isso, analisar a resposta em termos de NVH. E sempre as respostas de frequência foram superiores para o bloco de ferro, tanto no modo médio, né, então no bloco de torsion e no bell house, né, na ordem aí de 4 a 5%, e na região dos mancais, onde a gente tem a tecnologia de fratura controlada para encaixe perfeito da região dos mancais, a gente tem um desempenho muito superior do ferro em comparação ao alumínio, né? O que é excelente para a sanidade das bronzinas de mancal central e também para qualquer efeito de ruído nessa região. Então, inclusive, a gente produziu aí um QR Code, em que com o seu celular apontando para esse QR Code, você pode ver um vídeo da montagem desse motor, e além do vídeo, você tem a chance de ser direcionado para o YouTube, onde tem uma apresentação que nós fizemos no Simpósio de Viena desse ano, né? E também, nesse mesmo link, nós disponibilizamos uma ferramenta interessante de realidade aumentada, em que é possível projetar o motor na sua mesa e você inspecionar o motor com o seu celular, como se você estivesse ao vivo vendo o motor, né? Agora, entrando em motores a hidrogênio, né? Uma coisa importante, os motores a hidrogênio, eles passam basicamente pela tecnologia de injeção do hidrogênio, né? E de como se dá a combustão do hidrogênio.
A maneira mais direta, né, a mais imediata de pensar a combustão de hidrogênio é a combustão por faísca, a combustão utilizando uma vela, né? Ela pode acontecer do ponto de vista indireto, né, como essa aqui, o MPI, ou da injeção direta e a baixa pressão, no qual você pode buscar eficiência através de mistura por swirl ou por tumble, né? Que seriam as maneiras aí de projetar, da direção de injeção do combustível, né? Por sua vez, esse sistema se assemelha aos processos de combustão do gás natural, o que, de certa forma, traz uma limitação na eficiência máxima possível de motores desse tipo, alguma coisa da ordem de 42%, 43% de eficiência térmica, né, máxima. Enquanto os motores a diesel operam entre 46% e 48%. Mas essa eficiência é bastante aceitável para as primeiras aplicações, e por isso que, inclusive, já existem montadoras anunciando os primeiros motores comerciais para 2027. Né? E todo esse processo, né, sendo o hidrogênio de fonte neutra em carbono, você tem todo um processo em que o output é neutro em CO2. Né? Você não tem geração de CO2 nessa combustão. Porém, como a combustão ela é uma combustão que tem uma mistura com o ar, você ainda tem a geração de NOx, mas nesse sistema o NOx, por exemplo, em injeção indireta, ele chega a ser 10 vezes menor do que o diesel, e nas pressões direta e de baixa pressão, alguma coisa como metade do diesel. E ainda assim, todos os sistemas de uso de recirculação de gases e de pós-tratamento são suficientes para trazer isso em limites totalmente suficientes dentro das legislações vigentes, né? Então, muito fácil de controlar um caminho, uma utilização possível, por isso que essa solução deve rapidamente se mostrar algo bem possível ainda nessa década em termos de opção de descarbonização para veículos pesados. Há também vários trabalhos em desenvolvimento para veículos leves, né? Então, é um tema que a gente vai ver cada vez mais claro e mais anúncios chegando ao mercado desse desenvolvimento. Por sua vez, existe ainda uma outra maneira de gerar a combustão do hidrogênio, que seria uma busca pela combustão difusa, né? Mais parecida com a combustão do diesel. Né? Uma primeira delas seria misturar o diesel e o hidrogênio. Por sua vez, essa mistura ela não seria uma mistura que geraria uma combustão CO2 neutro. Né? O segundo grupo de foco de mistura para buscar essa combustão seria tentar iniciar a combustão com muito pouco diesel, que é a chamada pilotagem de diesel, né? O que ainda assim colocaria o sistema com algum tipo de carbonização, né, no sistema, até você chegar na situação mais final de carbono neutro, que seria o uso de um ponto quente, como uma glow plug no sistema de combustão. Então, o que tem sido desenvolvido, aqui é um exemplo de um trabalho apresentado em Baden-Baden nesse ano, pela AVL, comparando aí um sistema de célula de combustível a 300 kW, um motor de hidrogênio de injeção direta a baixa pressão, só o motor e um motor com hibridização. Né? Quando você vê e compara isso com um diesel, né? O diesel aqui, para esse tipo de veículo, 5LH, você tem um consumo de combustível de 25 litros de diesel para percorrer 100 quilômetros. Né? Para os mesmos 100 quilômetros, o motor de combustão a hidrogênio utiliza 8 quilos de hidrogênio. Se ele for híbrido, ele cai para 7,9 quilos de hidrogênio e a célula consegue fazer em 7,2 quilos. As primeiras referências aqui é que é mais ou menos 3 litros de diesel para 1 quilo de
hidrogênio. A hibridização consegue salvar 8% de combustível e, comparando as duas soluções híbridas, porque toda célula de combustível também tem motor e bateria, então ela é comparável com a hibridização, você teria aí um ganho extra de 9%, que é a diferença de eficiência entre o motor e a célula. Então, esse é o tamanho que nós estamos falando. E aí, pensando do ponto de vista econômico, né? Aqui uma produção da ICCT de fevereiro desse ano, mostrando a produção de hidrogênio verde através de hidrólise, né? Onde, num cenário conservador, a produção de hidrogênio verde custaria cerca de 6 euros para ser produzido, mais 4,5 euros para ser distribuído nos postos de abastecimento, e aí você teria alguma coisa como 3 euros de redução desse custo como subsídio aos combustíveis. Subsídio em combustível é totalmente comum, cerca de 140 bilhões de euros são usados em subsídio para os combustíveis atualmente na Europa, então mesmo os combustíveis fósseis hoje recebem subsídios, né? Então é da mesma ordem dos fósseis que está aqui representado. Isso, colocando o preço do diesel 3 vezes, como a gente viu na regra anterior, você ainda tem o hidrogênio um pouco competitivo ou menos competitivo do que o diesel. Porém, nós estamos falando aqui do hidrogênio verde. E não existe somente um hidrogênio carbono neutro, que é o verde. Às vezes a gente fala só hidrogênio verde como se só existisse uma solução possível, né? É o verde que é bom e o resto é ruim. As outras cores são ruins. Não é verdade, né? Existem outras soluções carbono neutro. Uma delas é o hidrogênio azul. O hidrogênio azul é um hidrogênio obtido com fontes fósseis, porém o CO2, ao invés de ser emitido na atmosfera, ele é capturado em jazidas inertes ou inativas, né? E as estimativas dessa publicação é que eles podem ser produzidos de 1,2 a 2,5 dólares por quilo, o que faria esses 6 euros caírem aqui pela metade, né? O que faria esse preço cair em valores competitivos com o diesel, né? E no Brasil, usando aí uma referência do plano decenal de energia, é possível obter hidrogênio carbono neutro a partir de biomassa, também numa faixa entre 1 e 3 dólares por quilo de hidrogênio. Então, tanto uma opção quanto a outra transforma uma percepção clara de que a combustão de hidrogênio já é competitiva com o diesel hoje, né? Obviamente que nós estamos falando agora é uma questão de disponibilizar o motor de hidrogênio, né? Passar pelos processos de validação para se chegar à comercialização do mercado e a disponibilidade de hidrogênio em massa para ser consumido, né? Porém, do ponto de vista operacional, ele é bastante competitivo. A outra parte importante é o preço do veículo. E aqui uma publicação da FEV deste ano também, de fevereiro, tenta fazer essa comparação. Porém, eles colocam essa comparação para 2030, numa perspectiva de que eles imaginam que as baterias vão cair de preço, né? As células vão cair de preço e que o armazenamento de hidrogênio vai cair de preço. E depois que tudo isso caiu de preço, qual que é a comparação de custo em 2030, considerando aí uma autonomia de 600 quilômetros, né? Aí a solução mais barata continua sendo o motor de combustão interna, depois de toda essa queda, a se confirmar se essa queda acontecerá, porque nós já temos, por exemplo, este ano aumentaram-se os preços das baterias, né? Então, não necessariamente todas essas profecias vão se realizar, mas mesmo elas se realizando, a solução mais barata é o motor de combustão interna, célula e depois bateria, né? E essa diferença entre o motor de combustão interna e hidrogênio e o diesel é o sistema de armazenamento do hidrogênio necessário para essa autonomia, né? Então, esse é um ponto a se ver. Então, se nós combinarmos esse slide com o anterior,
apesar de um custo maior, você teria ganho operacional, então você pode começar a calcular payback, né, para o investimento e ter um foco de descarbonização que faz sentido para a operação. Então, isso é uma realidade bem clara aí para o final, para a segunda metade dessa década. Nós, então, na Tupy, estamos tentando dar o passo seguinte, né, pensando no próximo motor de hidrogênio, um motor de hidrogênio com alta pressão de injeção. Então, nós firmamos uma parceria com a AVL e a Westport, né, tentando alcançar eficiências da ordem de 50%. Com isso, nós estaríamos no campo de eficiência parecido com o das células de combustível, né? E, portanto, submeteríamos o motor a condições de operação muito mais altas, né? O que hoje, por exemplo, seriam pressões de combustão que chegam a 170 bar de pressão no sistema de baixa pressão, que são esses sistemas aqui da esquerda. No sistema de alta pressão, isso atinge 280 bar de pressão máxima de combustão. Então, muito mais alto em termos de carregamento mecânico, muito mais alto do ponto de vista de carregamento térmico e, portanto, mais alto também do ponto de vista de fragilização por hidrogênio, de penetrar o hidrogênio nos metais, né? Então, essa é a nossa intenção de garantir que as ligas metálicas que formam blocos e cabeçotes sejam resistentes o suficiente para viabilizar a introdução dos motores de hidrogênio também de alta eficiência, né? Essa é a nossa intenção de antecipar tendências e garantir a introdução dos motores de combustão interna a hidrogênio. E aqui uma pequena representação de como funciona o mecanismo de fragilização de hidrogênio. Então, os metais, quando expostos ao ambiente de hidrogênio, que pode acontecer por exposição ou mesmo corrosão, o hidrogênio fica adsorvido na superfície no formato atômico, então H+. Pela temperatura, você vai abrindo o metal, abrindo espaço para o hidrogênio penetrar no metal, né? A pressão ajuda a essa penetração e ele tem a preferência de andar no metal pelas regiões de vazios ou de região de material mole, como carbono, grafita, né? Uma vez lá dentro do metal, o H+ se junta com outro H+ e vai formando hidrogênio molecular. Essa aglomeração de hidrogênio molecular começa a formar um esforço por dentro do material, como se fosse o início de uma trinca. Isso é a fragilização de hidrogênio, né? Por isso que materiais com poucos vazios acabam tendo baixa acomodação de hidrogênio, como o aço forjado, e, portanto, acabam mostrando baixa resistência à exposição do hidrogênio. Então, acabam apresentando trincas e rupturas quando expostos a altas pressões de hidrogênio, né? Já os ferros fundidos, pela presença das grafitas, as grafitas acabam funcionando como regiões de acomodação para hidrogênio. E isso é bastante positivo para evitar ou postergar qualquer efeito de fragilização. E aí o que nós temos percebido, que os formatos das grafitas também são importantes, porque uma vez, se o mecanismo de disponibilidade e exposição do hidrogênio for intensificado, você começa a ter uma formação maior de volume de hidrogênio que gera um esforço de fragilização. E quando você tiver com grafitas mais agudas, como aquelas do ferro cinzento, você tem uma probabilidade de formação de trincas maiores do que as de ferro vermicular, que são mais arredondadas, né? E, portanto, mais resistentes mecanicamente. Então, com isso, nós estamos trabalhando o entendimento de como se dão os caminhos de desenvolvimento de ligas que seriam ainda mais resistentes à fragilização para o hidrogênio, trabalhando com universidades e institutos para monitorar um espectro de aplicação de diferentes cargas e temperaturas, que com isso nos dê a base do desenvolvimento de ligas altamente resistentes à fragilização.
garantindo com isso que os motores continuem tendo uma longa vida de aplicação, que hoje é da ordem de 1,5 milhão de quilômetros para os veículos comerciais, né? O que é bastante limitado do ponto de vista de baterias ou de células com dificuldade da ordem de 300 a 500 mil quilômetros, nas melhores hipóteses. Então, com isso, eu chego ao final da minha apresentação, dizendo que, basicamente, o grande desafio, né, mundial está ligado a um cenário de energia, né? E quando se fala muito de eletrificação, o primeiro passo é a busca de energia elétrica limpa, antes de falar de eletrificação, para ter um efeito significativo disso, né? E por isso a gente ainda não consegue ter uma redução do consumo de combustíveis fósseis, e por isso que a via de transportes tem que puxar cada vez mais o uso de biocombustíveis como via de substituição direta dos combustíveis fósseis, como um caminho de auxílio à redução de descarbonização. Já a pegada de carbono, né, da produção do veículo, especialmente das baterias, é um tema que inviabiliza a solução de veículo elétrico como solução de descarbonização no curto prazo. Então, é importante ter isso no radar como foco de incentivos fiscais ligados a estruturas de governo, né? Então, a gente tem que prestar atenção no todo e não só na parte, né? Para que as soluções sejam efetivas e não pouco adequadas. Nós, então, desenvolvemos para isso algumas soluções que ajudam a esse caminho. Uma das descarbonizações de produção do bloco do motor de combustão é um bloco de ferro fundido de mesmo peso que o alumínio, com redução de CO2, da ordem de 50% de redução, e ainda com potencial de redução de custos, né? A combustão de hidrogênio, que também se encaixa na definição de zero emissões, é uma realidade clara, né, para a segunda metade dessa década, com baixas pressões de injeção, mas a gente também tem se antecipado junto da AVL e da Westport, tentando alcançar eficiências da ordem de 50% e, com isso, buscar ligas resistentes à fragilização para hidrogênio como um caminho de viabilização de soluções de descarbonização dos motores. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade e gostaria de discutir um pouquinho o que foram as perguntas que nós tenhamos aí dos colegas que assistiram à palestra. Microfone. André, meus parabéns pela bela apresentação. Foi uma verdadeira aula de descarbonização e colocou, como a gente diz, muita minhoca na nossa cabeça. Agora, sempre comparando, né, os motores que a gente vê, e também com a parte das baterias, né, a parte elétrica e tudo mais. Então, tem muita coisa a pensar e um longo caminho a percorrer. Presidente, tem alguma pergunta para fazer ou posso partir para a pergunta dos participantes? Pode participar. Pergunta dos participantes aí. Prioridade é para... Tá, vamos lá. Então, temos uma pergunta do nosso conselheiro Ricardo Vidinich. Ele diz o seguinte: importantes reflexões, engenheiro André. Uma questão básica é que as térmicas geram energia a ciclo combinado com aproveitamento dos gases de escapamento e água de refrigeração, representando eficiência em torno de 60%. O motor de combustão dos veículos tem qual eficiência? Teria essa informação? Muito interessante. Definitivamente, existe um espaço claro das térmicas, né? Mas vamos por partes. Primeiro, respondendo à pergunta direta, né? Os motores de veículo, né? Então, vamos começar pelos veículos Otto, de veículos passageiros, né? Usualmente estão da ordem de 35% de eficiência.
podendo alcançar alguma coisa como 42% de eficiência do ponto de torque máximo, né? Por sua vez, quando você combina, e aí por isso que tem chamado bastante atenção a questão da hibridização, né? Para você manter o motor mais vezes operando na região de torque máximo, né? Você ganha com isso uma chance de trabalhar, né, nessas ordens, né? Já os veículos pesados, como eu disse, os diesel operam entre 46% e 48% de eficiência. Isso acho que é um ponto importante. Acho que eu costumo fazer a seguinte brincadeira, né? Que a adoção de tecnologia ela não é só definida por eficiência. Se fosse, nós não teríamos motores flex, porque o motor flex ele não é mais eficiente do que só um motor a gasolina ou só um motor a álcool, mas ele é altamente preferido porque ele dá a flexibilidade do uso do combustível, né? E uma das coisas são vários compromissos hoje de eletrificação para o usuário, né? Como troca da bateria, preço do veículo, pontos de recarga, tempo de recarga. Então, ainda existem alguns desafios significativos para a adoção de tecnologia. Do ponto de vista de eficiência de geração elétrica nas termoelétricas, é uma solução muito interessante. Acho que uma reflexão, acho que até em comparação, é a questão que eu comentei do carvão, né? Até um exercício que nós chegamos a fazer foi bastante interessante. Se nós pegássemos nos Estados Unidos toda a energia elétrica que hoje é gerada por carvão e substituísse esta energia elétrica por energia elétrica gerada por gás natural, o que é totalmente dominado do ponto de vista tecnológico, né? Isso geraria uma diminuição de emissões de CO2 por ano que é equivalente ao total de emissões de todo o transporte de veículos comerciais nos Estados Unidos. Então, claramente, existe um campo significativo ainda a se trabalhar as termoelétricas como solução de descarbonização. Às vezes a gente está com um foco muito grande de que só existe a chance de fazer zero. Não, nós temos que trabalhar uma redução, né? Isso é importante, buscar a redução. E existem caminhos para isso. Muito obrigado, André, pela explanação. Temos outra pergunta aqui do engenheiro mecânico João Cardoso, aqui de Curitiba. Engenheiro André, temos tanta disponibilidade de gás natural na América Latina. Além disso, temos empresas que já desenvolveram tecnologias para o uso de gás. Por que ainda não temos essa tecnologia amplamente utilizada? Muito interessante. Acho que um primeiro desafio tem sido essa distribuição, né? Que até o novo marco legal do gás ajudou a descentralizar essa função, né? Com isso, viabilizando investimentos para facilitar a distribuição do gás. Deve ser um primeiro caminho para que facilite o acesso, né? E com isso consiga-se a trabalhar sistemas de abastecimento mais claros, né? Muitas vezes, para o frotista ou mesmo o caminhoneiro, tem uma dificuldade de fazer a transição para o gás para garantir que os percursos que ele percorre vai ter a disponibilidade do gás como combustível, né? E a preços que sejam competitivos. O que nós vemos é essa tendência, como foi descrito pelo engenheiro João, né? Então, sim, é uma tendência. Até então, a distribuição era o principal entrave e que isso parece estar sendo resolvido amplamente. Então, a gente está percebendo que isso deve ser uma tendência forte de crescimento nos próximos anos. Muito obrigado. Nós temos mais uma pergunta aqui do Heitor Greco, de Campinas. Engenheiro André, boa noite. Atualmente acompanhamos o quão conectados estão a economia mundial e os preços dos combustíveis fósseis.
o quanto esta interligação atrapalha o avanço das tecnologias de biocombustível e motores de hidrogênio? Interessante. Por exemplo, eu mostrei um exemplo aqui, né, de que o preço do diesel está transformando o hidrogênio altamente competitivo do ponto de vista operacional, né? Então, de um lado, você vai viabilizando soluções do ponto de vista técnicos, né? Até o uso de E15, né? Então, 15% de etanol misturado na gasolina, o que foi selecionado como opcional nos Estados Unidos, tem sido adotado por mais estados nos Estados Unidos como um meio de baratear a gasolina, pelo aumento de preço do barril de petróleo, né? Então, eu entendo que, de certa forma, né, muitos desses movimentos ajudam a viabilizar ou acelerar algumas introduções de biocombustíveis e hidrogênio, né? O que às vezes acontece é que em algumas regiões o tratamento fiscal acaba limitando esse potencial, né? Nós, por exemplo, aqui temos um tratamento fiscal entre etanol e gasolina que meio que acompanha os dois de uma forma muito próxima, né? Então, isso às vezes não transforma a competitividade como nós gostaríamos de ver o maior uso dos biocombustíveis, né? Então, mas sim, acho que no ambiente mundial o que tem sido visto é uma viabilização mais clara dos biocombustíveis e uma aceleração pelo uso de hidrogênio, em especial para frotas cativas, que devem ser as primeiras aplicações que conseguem realizar business case positivo para transformar os primeiros negócios a acontecerem, né? Obrigado. Engenheiro André, temos várias manifestações aqui parabenizando pela bela apresentação e também pelas belas evoluções em andamento pela Tupi, tá? É uma honra saber do empenho e do desenvolvimento que a Tupi está fazendo para a descarbonização. Então, em dada hora, eu passo a palavra para o presidente Nelson para fazer suas considerações finais. Bem, André, você, antes de mais nada, você vai receber o certificado da sua palestra. O pessoal aqui do IEP vai providenciar isso e encaminhar para você. Foi uma aula excepcional sua, certo? Eu não sou engenheiro mecânico, eu sou engenheiro eletricista, certo? Sou da parte elétrica e não entendo um pouco, certo? Mas tenho certeza que a forma que você abordou, a forma que você usou o material de apoio, necessariamente ilustrou e deixou gravado muitas questões importantes a serem observadas no futuro desenvolvimento dessas tecnologias que estão aí, vão acontecer, a gente não sabe qual será o caminho ainda exato, né? Eu lembro, eu já contei essa historinha, a semana passada nós tivemos eletromobilidade aqui no IEP e contei uma historinha seguinte. Quando eu tinha um carro, um veículo, eu acabei batendo, no dia seguinte fui sorteado aqui no IEP, né? Tinha consórcio aqui de carro, acabei comprando um Fusca a álcool, lá no início, bem no início. Eu lembro então, que eu sou de Caçador, aí, de Santa Catarina, certo? Sou natural de lá, e quando ia visitar meus pais, nas primeiras viagens eu tinha que levar um galão de álcool dentro do carro, certo? Na reserva. Aí, mais tarde, um pouquinho mais, aí já tinha posto álcool lá, etc., na cidade, em Caçador, são 300 quilômetros aqui de Curitiba. Aí eu pedi para meu pai, vai lá, compra aí, põe aí o álcool aí na sua casa, aí eu vou abastecer, porque eu não sabia se ia ter o posto, chegava lá e não tinha álcool para voltar. Então, essas inovações, essas revoluções tecnológicas, ela precisa de uma infraestrutura, certo? Que a gente não sabe como vai evoluir isso. Quer dizer, eu, particularmente, acredito muito no hidrogênio, certo? É uma crença de que essa será uma evolução natural devido as suas diversas flexibilidades, diversos usos, etc., ela é muito parecida, vamos dizer assim, com para o usuário normal de gasolina, motor a combustão,
ele é muito parecido com o hidrogênio, é muito parecido. Tem os problemas tecnológicos, você falou aí do motor, né, a fragilização, que tem que resolver, tem uma série de questões, mas, no meu ponto de vista, essa é a tecnologia que eu, assim, instintivamente, não é tecnicamente, não tenho instintivamente, pelas palestras que têm sido realizadas aqui no IEP, sobre energia sustentável, daí que tem a primeira usina de geração de hidrogênio verde lá no reservatório no interior, se não me engano, é de São Paulo, certo? No reservatório do museu estão gerando hidrogênio verde, certo? Do reservatório, a partir de células de energia fotovoltaica, etc. Então, estão gerando energia verde extremamente barata, certo? Quer dizer, extremamente barata, não tem essa comparação de preço que você tem aí, certo? E, com certeza, né, o hidrogênio azul, mesmo o hidrogênio cinza ainda tem a sua baixa utilidade, certo? Mas ele é um pouco mais poluente, mas vai ter seu nicho de mercado. Então, toda essa explicação que você vê, esses avanços tecnológicos, essa prospecção, certo? Esse desenvolvimento e inovação que a Tupi tem feito, certo? Eu acredito muito de que realmente nós estamos no caminho certo e nós temos tecnologia não só para o Brasil, mas para exportar essa tecnologia, aquilo que a Tupi tem feito. Nós estivemos visitando a Tupi há uns 5 anos atrás e eu fiquei impressionado com a fundição, certo? Com a quantidade. Eu não vou citar o nome de uma outra indústria que nós fomos visitar em Joinville. O grupo de pessoas, a gente faz visitas assim às fábricas, etc. Nós estivemos visitando 3 indústrias em Joinville, mas imaginávamos que uma das indústrias teria muita robotização. E foi uma grata surpresa a quantidade de automação, de robotização, de robôs que a Tupi tem lá, certo? Na produção, na sua linha de produção. Em compensação, a outra empresa, certo? Não é concorrente a você, mas a outra empresa foi uma decepção. Achávamos que era super tecnológica, na realidade era uma coisa extremamente simples, certo? Então, decepções dessa visita. E parabéns para você, parabéns pela Tupi, tenho certeza que estão, né, pelo que você colocou para nós, estão no caminho certíssimo do desenvolvimento e o uso intensivo da engenharia, certo? Da pesquisa, da inovação, e criando, certo? Oportunidades para brasileiros e para o mundo como um todo, certo? Trabalhando para melhorar a qualidade de vida em todos os cantos aí não só do Brasil, como do mundo inteiro, certo? Parabéns a você, agradeço muito a sua presença e abra aí a oportunidade, suas palavras finais aí. Obrigado a você por essa participação. Muito obrigado, Nelson, Douglas, e agradeço mais uma vez ao IEP pela oportunidade. E novamente, como eu coloquei, né, o motor tem um papel importante na descarbonização. Até a minha provocação do meu fundo de tela aqui é que a gente acredita nas duas frentes, da eletrificação, né, das baterias e dos motores, né? Não é uma questão de só motores, né, ou só baterias, mas que esse mundo vai ser, a gente tem chamado de multicombustível, né? E a gente tem que construir esses caminhos, né? No fundo, a gente, como eu comecei a palestra, a gente está de frente a um desafio e a melhor forma de enfrentar desafios já é com um olhar de engenharia, né? Realmente querendo resolver um problema, né? Então, e esse problema sempre é atacado de maneira holística, como um bom engenheiro faz. Então, eu agradeço mais uma vez a chance de passar um pouquinho desse trabalho e estamos à disposição aí para outras conversas no futuro. Obrigado, André. Muito obrigado, Obrigado, engenheiro Douglas. André, e obrigado também a todos os participantes desse evento. Boa noite a todos, até a próxima oportunidade. Até logo.